1 em diante, e eu gostaria de começar lendo o texto de Mateus 4 novamente. Vamos nos pôr em pé para lermos Mateus 4, do versículo 1 até o versículo de número 11. Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Se você ler os evangelhos, e eu dou uma dica que eu dou a você, se você tiver tempo e curiosidade, quando você olhar Mateus 4, a tentação de Jesus, procure nos evangelhos aonde fala sobre a tentação de Jesus, e analise os textos e veja o que um fala e outro não fala. Mas quando a gente lê os demais, nós vemos que Jesus vai começar o ministério dele. E a Bíblia diz que ele tinha por volta de 30 anos quando ele começou o ministério dele. Irmãos, há uma lição grandiosa aqui. Assim como Neemias, assim como os servos do passado, todo grande empreendimento deve começar com oração. Jesus ele vai para o deserto para fazer tempo de jejum e oração. Como homem, né? Ele é o Deus homem e ele vai buscar a presença de Deus. E o que ele vai fazer? Se esvaziar de si mesmo para se encher do Espírito. E é interessante que a Bíblia fala que quando ele sai do deserto, cheio do Espírito, aí, irmãos, a coisa segue uma jornada maravilhosa. Isso é uma lição maravilhosa para cada um de nós. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito o quê? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: o quê? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: o quê? Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O diabo vai embora, o inferno vai embora e o céu vem. Amém? Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor Deus, a bênção de tudo aquilo que declaramos aqui hoje, nessa noite, em nossas orações, em nosso falar, em nossas gratidões, ó Deus, os nossos pedidos. Toda a nossa confiança está no Senhor, Pai. Não há nenhum outro Deus que seja, Senhor Deus, semelhante a Ti. O Senhor é único, e é o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. É ao Senhor que nós dirigimos essa oração, pedindo a Ti sabedoria e graça, para que, ó Deus, o Senhor fale através da Sua palavra, grandiosamente ao nosso coração. Apesar de nossa fraqueza, de nosso tamanho tão pequeno diante de Ti, usa-nos e abençoe, Senhor Deus, aquilo que os Teus servos vão ouvir,
para a glória, honra, louvor e exaltação do teu santo nome. Eu peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se? Meus irmãos, eu falei para os irmãos que há na nossa vida, a gente entende, a gente sabe o que é um atalho. É um caminho mais curto, é um caminho mais breve, é uma facilitação que há a mais. E essas duas mensagens, ela tem, como tese, digamos assim, é que Jesus não se deixou, ele não se deixou vencer pelos atalhos de Satanás. Jesus não se deixou vencer pelos atalhos de Satanás. E aí nós falamos para os irmãos que há 3 elementos dentro desse texto da tentação de Jesus, que nos mostra, aqui em Mateus, como ele não se deixou vencer. Jesus não se deixou vencer, em primeiro lugar, não tomando o atalho para o milagre. Então, ou seja, ele não cedeu aos impulsos físicos. Tenho fome, quero comer. E aí você sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um menino que ele tinha algo assim, tremendamente abençoador para a vida dele. Mas, como ele era um homem que tinha um caráter, me perdoe aqui dizer isso, mais duvidoso, o que ele fez quando ele teve fome? Eu estou com fome, me dá o teu guisado, me dá essa comida. Provavelmente era a comida que chamava a atenção. Me dá aí essa lasanha. Aí lá vem a lasanha. Então eu te dou, mas aí você tem que me vender a sua primogenitura. Irmãos, tem coisas que fazem parte da nossa vida que são muito importantes para nós, que são coisas inegociáveis. Jesus, como homem, como filho de Deus, ele não negocia com o inimigo o que é importante para a vida dele. Então aqui é um homem que está aqui, a gente tem que enxergar Jesus com essas duas óticas, Jesus homem, 100% Deus, as duas questões habitando juntas. E a Bíblia vai dizer para nós em Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E, irmãos, é importante que nós entendamos, talvez algumas pessoas, talvez alguém esteja, por algum motivo, pequeno ou grande, cedendo aos impulsos da vida. Ele não cedeu ao impulso de, sendo Deus, vou fazer um milagre, vou transformar a pedra em pão. Ele não cedeu, apesar de que havia uma fábula judaica em relação a isso. Aí eu falei também do segundo elemento. O segundo elemento é que Jesus venceu, as armadilhas de Satanás, aí ele venceu os atalhos propostos por Satanás, não tomando o atalho do mistério. Aí sabe aquele atalho do mistério? O que é isso? É o será. Será. Ele não cedeu ao orgulho. Então, o orgulho de Jesus está sendo ali fustigado. E Jesus não cede ao orgulho. Então, Satanás, ele chega ali pela segunda vez, se és filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, quanta luta e dificuldade há nas nossas vidas. Quantas coisas há. Hoje eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, irmãos, ela teve uma grande decepção na vida. Ela teve uma grande decepção, e dentro da igreja. E eu disse para ela que mesmo nós tendo decepções dentro da nossa família, a família não é o lugar que a gente tem que abandonar. A gente não tem que sair da nossa família porque a gente teve decepção na família. Muitas famílias tiveram brigas no Natal. Muitas famílias se juntaram e provavelmente houve confusão, houve briga. Mas mesmo havendo briga e confusão, a família ainda é o melhor lugar para se estar. A igreja, irmãos, é o lugar onde acontece também confusões. Na igreja acontecem problemas, mas a igreja é o melhor lugar para se estar. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Às vezes as coisas acontecem e Deus vai trabalhar na nossa vida com certas questões, orgulho. Vamos dar um passo para trás. Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos dar um passo para trás. Vamos voltar. Jesus, ele não vai nesse sentido que Satanás propõe para ele, Satanás tenta se divertir com Jesus, com a confiança de Jesus. Só que Jesus, 2 vezes, ele responde com a palavra do Senhor.
E aqui, irmãos, faz mas assim, muito sentido eu e você entender que nós somos capazes de alguma coisa quando a palavra do Senhor está no nosso coração. Quando você tem palavra de Deus no seu coração, aí sim. Eu postei um stories essa semana, é um trecho do filme Zorro. O camarada, antes dele ser Zorro, dele ser o segundo Zorro, ele pega a espada, né, que é o Antônio Bandeiras, e aí o camarada vai lá e só dá um tapa na espada dele, ele solta a espada. Então, ou seja, o Antônio Bandeiras rodeia a espada, tal, é aquela pessoa que ouve podcast, que a brincadeira era essa. Agora, quem lê a palavra, sabe o que faz, tem firmeza. Então, irmão, na hora da tentação, se aproprie da palavra do Senhor que está no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Isso, irmãos, tem que ser muito substancial na nossa vida. O remédio na veia é a palavra do Senhor. Aqueles momentos de tristeza, de angústia que se apoderam, irmãos, tem hora que eu estou triste também, tem hora que dá, mas peraí, opa, calma lá. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente segue a nossa caminhada. Nós não ficamos prostrados, irmãos, porque nós temos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. E Jesus está dizendo aqui para nós isso. Você que é homem também, você que é ser humano, que é mulher, homem, mulher, ser humano, assim como Jesus, você vai vencer com a palavra de Deus no seu coração, com a palavra de Deus na sua vida. E a terceira, irmãos, a terceira questão que nós aprendemos aqui nesse texto, né, ou o terceiro elemento, é que Jesus, ele venceu os atalhos propostos por Satanás, não tomando o atalho da autoridade. Ele não cedeu ao desejo de glórias e possessões. Meus irmãos, Satanás, ele não tem tudo. Ele não tem tudo. Satanás, irmãos, não tem o domínio sobre a morte. Você sabia disso? Satanás não tem o domínio sobre a morte. O próprio Jesus disse em João, se eu não me engano, 10:17: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Irmãos, Deus criou todas essas coisas. O sistema de desobediência que impera está nas mãos dele. E ele promete as coisas, mas isso, irmãos, é passageiro, é temporário. Porque no fim de tudo nós já sabemos quem vai vencer. A cabeça dele vai ser pisada pelo nosso Cristo. E ele, o nosso Cristo, o leão da tribo de Judá, ele vencerá. Nós servimos um Deus, irmãos, nós temos confiança num Deus que é um Deus vitorioso, é um Deus que já escreveu a história e já disse lá na frente: eu serei vencedor. E aquele que confia em mim também será vencedor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, ceder aos impulsos, aos desejos de glórias e possessões, conta corrente gorda, imóveis, aluguéis, carros, o caminho mais curto. Jesus, você vai ter um caminho mais curto, você não vai precisar sofrer o sofrimento da cruz. Talvez Satanás estivesse oferecendo isso para ele. Irmãos, o caminho sem sofrimento, sem angústia e sem dor, não serve, irmãos, para a vida cristã. Sabia disso? Não serve. Jesus foi vitorioso, irmãos, porque ele precisava mostrar para nós, no mundo tereis, mas, amém? Ele venceu, e você vai vencer também. Mas isso, irmãos, é um processo. Jesus, ele rejeitou a idolatria das riquezas por um zelo verdadeiro ao culto a Deus. Qual é o grande culto a Deus que nós prestamos aqui quarta, domingo, sábado, quinta-feira, qualquer dia da semana, em qualquer momento das nossas vidas, não só aqui na igreja, mas qual é, irmãos, o grande culto a Deus? É a submissão ao Senhor.
Um povo submisso, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista diz isso. Irmãos, o que Deus quer? Que eu esteja compungido, que o meu coração esteja contrito, que eu me coloque diante do Senhor com gratidão, com alegria, mas consciente também dos meus erros, das minhas atitudes erradas, e fale: Senhor, em nome de Jesus, perdoa o pecado A, o pecado B, o pecado C. Pai, torna-me limpo e me ajuda, Senhor Deus, a te honrar, te glorificar. Eu quero ser um servo melhor, uma serva melhor para o Senhor. Submissão. Irmãos, eu gosto muito de alho e de cebola. Eu gosto. Um arroz com alho, não é? Uma vinagretezinha com cebola. Não é, irmão Enéas? Não? Tu disseste? Misericórdia, irmãos, olha, tomatezinho, bem cortadinho, né? Aquela cebolinha, aquele coentro assim junto. Chega de água na boca. Aí você pega um pãozinho assim, irmão, da padaria de Vila Rosa, aquele pãozinho, faz um vinagretezinho com azeite. Eita, irmãos, é bom demais, né, irmão Nelson? Só falta o quê? Só falta com a picanha junto, né, irmã Fran? É maravilhoso. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque se você depende do jeito que você usa o alho ou a cebola, você tem efeitos diferentes. Se você esmaga o alho, você tem um efeito diferente do que cortar o alho. Se você espreme o alho, você tem um efeito diferente do que esmagar ou espremer. Se você cortar a cebola em fatias, em rodelas, é diferente do que você picar a cebola. Eu pensando nisso, eu trouxe isso para a nossa vida espiritual. A essência de cada um de nós, irmãos, só vai sair no dia que Deus esmagar a gente. Sabia disso? Deus vai trazer situações difíceis para a tua vida, e você está sendo apertado, e você está em dificuldade, e a coisa não anda, e não vê. Deus está testando a tua confiança. Você confia em quem? Você confia em mim ou nas promessas do diabo? O filho dele passou por isso, irmãos. Você confia em mim ou você está confiando no quê? Nós, irmãos, somos aqueles que não recuam, conforme Hebreus 10:32 fala. Nós somos aqueles que não dão um passo para trás, mas nem para pegar impulso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa. Deus está esmagando a gente. Irmão, você gosta de um bom café? Eu gosto, irmão, de um bom cafezinho. De manhã, eu gosto mais de tomar café mais de manhã. Toma uma xícara grande de café com 2 pãozinhos, ó. Fantástico. Gosto de um bom café. Só que para ter café, precisa torrar o grão. E não é só torrar o grão. Tem que fazer o quê? Tem que moer. Prefiro torra média. Melhor, tá bom? Na minha opinião, torra média. O grão não muito triturado, né? Para não virar pó, aquele pó tipo talco, né? Aí sai o café gostoso. Você entende o que eu estou dizendo? Irmãos, quanto mais luta e dificuldade você, crente, tem, mais você tem como mostrar para o mundo a essência de Cristo que vai exalar através da tua vida. As lutas e dificuldades, as provas. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia, Lucas 4:18. Olha só, Lucas 4:18. Justamente o texto, depois da tentação de Jesus, foi o texto que eu falei para você. Então, quando você compara um texto com outro, vamos aproveitar e fazer isso agora? Eu lembrei, eu estou olhando aqui o texto e pensei nisso. Não pensei para falar na mensagem, mas vou falar agora porque o tempo permite. Então, quando você pega Lucas 4, de 1 a 13, é a tentação de Jesus, é o texto correspondente ao que nós lemos em Mateus. O versículo 14 de Lucas 4 vai dizer o seguinte: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ou seja, Jesus passa pela tentação, ele vence a tentação e ele volta pelo poder de quem? Do Espírito. Jesus foi para o deserto para ser tentado e para se encher do Espírito. Pense nisso. Versículo 18, ele chega lá,
ele está numa sinagoga em Nazaré, versículo 16 vai falar isso. Aí é dado para ele um livro do profeta Isaías, ou seja, o que o judeu faz na sinagoga? Aquilo que o Nelson fazia anos atrás aqui na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Na superintendência da Escola Bíblica Dominical, antigamente, o irmão José Batista está rindo ali que ele lembra. Havia uma Bíblia aqui, e essa Bíblia se fazia uma leitura contínua dela. Começava em Gênesis e terminava em Apocalipse, não era assim? Eu lembro, pelo menos se eu estiver falando besteira, estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam. O que acontece? Suponhamos que Jesus, irmão, Jesus nasceu, viveu, aí chega Jesus aqui. E na hora que Jesus vai ler, ele vai ler bem aonde? Bem no trecho que está escrito sobre ele mesmo em Isaías 61. Quando a pessoa lá da sinagoga vai entregar o rolo para ele fazer a leitura, é justamente Isaías 61. E o que diz Isaías 61? E aí aqui eu quero chegar nesse texto que eu quero dizer para você. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo, irmãos, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Se Jesus, irmãos, é vencido pelos seus desejos, se ele é vencido pelo seu orgulho ali, se Satanás vence ele não faria provavelmente isso daqui, mas ele venceu para cumprir isso aqui. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Isso aí é fácil, né? Tem gente aí que sabe de cor, não sabe? O que diz Lucas 19, 10? Porque o Filho do Homem... É isso aí mesmo. Vamos falar todos juntos? Por que Jesus veio ao mundo? Porque o Filho do Homem... Irmãos, o Filho do Homem veio te buscar. O Filho do Homem veio te salvar. Quando a gente lê João 10, 10, né, a vida em abundância, que eu sei que você conhece, então outro versículo que mostra por que Jesus veio a esse mundo, por que Jesus esteve aqui. Ele não tomou o altar da autoridade, ele não cedeu a esse impulso. Você já pensou, irmãos, um Jesus Messias, um Messias rico, forte, poderoso, um Messias que tudo pode, mas o Messias que a gente viu, ele tinha uma missão bem diferente. E aí eu quero ler o texto que eu falei aqui, quase que de cor com você, para comprovar. É bom que talvez nem todos tenham conhecimento ainda desse texto. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Seria especialmente o versículo 15 e 16, mas eu quero pedir a você que abra sua Bíblia lá, em Hebreus capítulo 4, verso 14, 15 e 16. O versículo 14 entra na mensagem de domingo. A Bíblia vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote. Nós temos um grande sumo sacerdote, não é qualquer um não, é um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Amém? Irmãos, olha que coisa abençoadora. Eu quero terminar essa mensagem pensando com você, voltando lá em Mateus 4. Voltando lá em Mateus 4. E trazer um desafio para o seu coração e para a sua mente. Mateus 4, verso 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu irmão, minha irmã, para mim e para você, você quer ser servido por quem? Você quer ser servido pelos anjos dos céus ou pelos demônios pelo inferno? A resposta que nós damos
diante das nossas tentações, elas vão afastar o inimigo de nós. Ou elas vão afastar o inferno de nós, ou elas vão trazer o inferno para perto de nós. Jesus, por 3 vezes, usa a palavra de Deus, e ele vai dizer: olha, eu não vou prestar adoração para vocês, seria o máximo. Satanás vai no máximo, é a ardilosidade dele. Só que a Bíblia diz: quando o inimigo vai embora, então quando o inferno vai embora, o céu se apresenta. Tem muita coisa, irmãos, que pode ser resolvida na nossa vida, na vida de nós os cristãos, se nós persistirmos e insistirmos e resistirmos, porque o inimigo vai embora, o céu vem. Por que o céu vem? Essas 3 coisas que nós falamos da semana passada para cá, vai te ajudar em 2026 a vencer. Não ceda aos impulsos físicos. Jovens, em nome de Jesus, não cedam aos impulsos físicos, não cedam ao orgulho, não cedam ao desejo de riquezas e bens materiais. Faça como Jesus, não tome os atalhos de Satanás. Seja um vencedor em Jesus. Faça em 2026 Deus como seu sócio. Traga Deus para a sua vida de forma tremenda, e você vai ver o inferno ir embora e o céu se aproximar de você. Amém? Vamos nos pôr em pé, agradecer ao nosso Deus por essa bênção, pedir a sua misericórdia